Quero convidar você para a gente ler a Bíblia em Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo de número 23. A palavra diz assim: E entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Bem, amados, é muito comum no meio pentecostal se enfatizar o versículo 27, quando traz essa pergunta: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse Jesus, ele é muito maravilhoso. Mas como o nosso tempo aqui é bastante resumido, eu gostaria de, nessa tarde, trazer para você que assiste essa live, uma palavra sobre o tema como ter paz em meio à tormenta, em meio às aflições. A necessidade de ser racional, de ter a capacidade de decisão e de tomar a decisão certa, ela é muito mais necessária no momento da tormenta, no momento em que você está tendo as suas emoções afetadas, você está tendo a sua vida sendo colocada em risco. Na hora, no momento que você é atingido, é afrontado, você precisa conseguir pensar rápido para agir rápido. Eu disse pensar rápido para agir rápido. Por quê? Pensar rápido para agir rápido. Porque pensando, você tem a capacidade de agir corretamente. É o diferente de você agir na emoção. Eu fiz isso porque não pensei. Eu tomei essa decisão porque não pensei. Então, quando a pessoa não pensa, ela age pelo instinto. É como o animal. Você chama um cachorro, você coloca duas carnes, uma picanha, e coloca para ele, muitas das vezes, um acém, vamos supor. Tá? Qual é a ideia do animal? Ele vai comer a que estiver mais próximo, talvez. A primeira que estiver ali, ele vai sentir o faro ali, para ele não vai fazer diferença da qualidade, e vai comer a que estiver primeiro. Porque o animal age pelo instinto, ele não age pela razão. O ser humano não, ele é dotado de razão. O ser humano pensa. E pensando, então, ele tem a capacidade de tomar decisões, e decisões certas, decisões corretas. E exatamente no momento da dificuldade que a gente precisa agir conscientemente. A nossa consciência não pode ser amortecida, a nossa consciência não pode ser neutralizada no momento de dificuldade, no momento da tormenta. Então, quando a gente entra na crise, é que a gente precisa pensar. Eu vejo, queridos irmãos, pessoas que me ouvem nessa tarde, que as maiores vitórias conquistadas pelos homens de Deus, elas vieram por causa dessa capacidade. Veja você que Moisés, ele nunca tomou uma decisão errada, porque ele sempre tinha a capacidade de friamente ir à presença de Deus para perguntar a Deus o que ele deveria fazer no momento de crise. Então, quando vinha uma crise, em vez de perder o controle, em vez de deixar as emoções e de querer dar uma resposta rápida para o povo, de querer tomar uma atitude rápida, Moisés saía do meio da multidão, ia para uma tenda, normalmente que ele tinha fora do arraial, armava ali a sua tenda fora do arraial, orava e perguntava a Deus o que ele deveria fazer. Então, isso é agir conscientemente. E Deus dava a resposta, ele agia e resolvia a crise, resolvia o problema. Veja você que Josué, ele enfrentou a sua primeira batalha, que foi derrubar as muralhas de Jericó e entrar na cidade de Jericó. E quando ele entra na cidade de Jericó, ele tem uma grande vitória. De repente, ele tem que enfrentar a cidade de Ai, e ele fala: não, já destruímos Jericó, Deus nos deu vitória. A cidade de Ai é uma cidade pequena, poucos homens, vou deixar aqui a maioria do exército aqui descansando,
e vou mandar um número. Tomou uma decisão sem consultar a Deus. Foi uma decisão até consciente, ele pensou, mas agiu, tá? Não dentro do princípio que eram as ações da nação de Israel, como Moisés havia agido e havia lhe passado. Ele agiu segundo os seus pressentimentos, tá? Pressentimento. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, para diferenciar razão de pressentimento, tá? Porque quando se fala de sentimentos, estamos falando de emoções. Então, Josué teve esse pressentimento, aparentemente até racional, mas não era, na verdade, racional, porque havia um princípio que estava regendo a caminhada de Israel ali no deserto. E quando eu falo de princípio, eu estou dizendo que às vezes a gente precisa, entendeu? Aprofundar um pouco esse entendimento do que é ser racional. Ser racional é não permitir nada de sentimentos e de emoções nas nossas decisões, para que não corramos o risco de ter uma derrota, como Josué teve, e prejudicar a vida de muitas pessoas, como ele prejudicou da nação de Israel, por causa de um pressentimento que não estava consignado com o princípio que vinha regendo a nação de Israel há aproximadamente 40 anos. Então, às vezes, as decisões elas vêm a partir de fatos, a partir da história, você precisa analisar. Ali qual era o princípio? Toda a vitória vinha de Deus. Israel não tinha capacidade nenhuma de ter nenhuma vitória no deserto. Todas vinham de Deus. Por um momento, Josué teve o pressentimento que eles ganharam a guerra contra Jericó e poderiam vencer Ai de qualquer maneira. Esse pressentimento trouxe um grande prejuízo, trouxe uma grande derrota para eles. Então, fazendo esse introito, eu quero chamar a sua atenção para o que acontece a partir desse texto e como nós devemos agir para termos paz, ou seja, como nós podemos ter paz em meio às aflições. O texto que nós acabamos de ler aqui, ele diz para nós que entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Olha, entrando ele no barco, ou seja, quem entrou? Jesus entrou no barco. E agora os discípulos estavam o seguindo. Só existe uma possibilidade de nós termos paz em meio às tormentas. Como que é que eu posso ter paz em meio à tormenta? Entrar nesse barco que Jesus está. Entrar nesse barco que Jesus está. E aqui eu trago para você uma grande diferença, porque às vezes nós perguntamos assim, quem quer aceitar Jesus? E falamos assim, deixa Jesus entrar na sua vida. Às vezes, meu querido, é preciso que a gente, na verdade, às vezes não, é preciso, na verdade, que a gente entregue a vida a Jesus. E a gente deixe, às vezes, de viver a vida que a gente quer viver, para viver a vida que Jesus tem para a gente viver. Isso é seguir Jesus. Veja que uma certa feita, os discípulos, Jesus falou assim, a gente vai atravessar para o outro lado. E tinha uma grande multidão, e Jesus ficou ali despedindo a multidão, conversando com a multidão, dá um conselho para um, ora pelo outro. Já viu aqueles cultos abençoados, que o pastor prega, é uma bênção, ora pelos enfermos e unge. Mas aí termina o culto, tem aqueles retardatários que ficam por ali. E ele não aceita a oração coletiva, ele não aceita a imposição de mão coletiva, ele tem que esperar terminar o culto. Aí o pastor cansado, suado, quer descer do púlpito, quer ir embora, ele cerca o pastor, ô pastor, ora por mim, ô pastor, eu tenho esse problema, ô pastor, minha filha, meu tio, minha avó, e aí você forma aquela fila, né? E o pastor às vezes tem que ficar ali, orando por aquele tanto de gente ali após o culto, com fome, querendo ir embora, cansado, mas não pode. Era a situação de Jesus, porque como bom pastor, né, a gente não vai despedir as ovelhas também decepcionadas. Depois de uma hora e meia de pregação, por causa de orar por algumas pessoas, você não vai deixar que as pessoas saiam chateadas, tristes, porque às vezes a fé das pessoas depende dessa aceitação, depende dessa motivação, desse carinho, desse ser enxergado, desse ser aceito, dessa aproximação. Então Jesus, ele era mestre nessas coisas. Então ele está ali, precisando atravessar, mas a multidão cerca e ele começa então a atender a multidão. Enquanto ele atende a multidão, os discípulos perdem a paciência e dizem, não, nós vamos dar uma adiantada nesse negócio, vamos atravessar para o outro lado. Pega o barco
e vão embora para o outro lado. Quando estão no meio do mar da Galileia, o vento sopra, as ondas sobem, acontece um fenômeno natural e eles começam a ver o seu projeto ir de água abaixo, literalmente, porque começa a entrar água no barco, o barco começa a subir, a descer, o vento balançando o barco, e eles já não têm mais condições de prosseguir naquela viagem, e de repente eles começam a ver a avó pela greta, começam a ver que as coisas estão se acabando, estão terminando ali. E aí o que acontece? É madrugada, Jesus então percebe lá do outro lado que os discípulos estão em perigo, mas não tem barco, não tem remo, não tem nada para Jesus ir. O que Jesus faz? Jesus começa a caminhar sobre as águas, noite, já escuro. E Jesus então caminha sobre as águas, e quando os discípulos veem alguém caminhando sobre as águas, eles pensam, é um fantasma, e começa agora a gritarem de medo. E Jesus diz, não tenhas medo, sou eu. Quando Jesus diz assim, Pedro então cria fé, coragem, e diz, Senhor, se és tu, mande que eu caminhe contigo, que eu vá encontrar contigo por sobre as águas. E Jesus então permite, Pedro começa a caminhar sobre as águas, e o texto vai dizer que então os dois depois se aproximam do barco, entram no barco, e aí, quando Jesus entra no barco, o vento se acalma, as ondas se abaixam, há tranquilidade, e eles então chegam do outro lado. Queridos, é muito importante para ter paz em meio à tormenta, que a gente verifique se Jesus está no barco. Qual é a vida que você está levando? Jesus está aí no seu barco? Jesus está aí na sua vida? Você fez uma aliança com Jesus? Você decidiu renunciar-se a si mesmo para viver a vida que Deus tem para você viver? Porque exige-se renúncia para servir a Cristo, para servir a Jesus. Muitas pessoas hoje querem o Jesus do milagre, querem o Jesus da cura, querem o Jesus da providência, querem o Jesus da vitória, mas não querem viver a vida de Cristo. Essa vida do Calvário, essa vida em que Ele nos estimula a tomar a cada dia a nossa cruz e segui-lo. Para que você tenha paz na tormenta, é preciso que você esteja carregando a sua cruz dias após dias. E quando a tormenta vir, quando a dificuldade vier, quando a luta vier, você vai simplesmente dizer, não, eu tenho uma direção, eu tenho um objetivo, eu estou nessa caminhada que Jesus me colocou, eu estou vivendo a vida de Jesus, e Jesus já venceu a morte, Jesus já venceu todas as dificuldades que precisavam ser vencidas, então eu posso ter paz em meio à tormenta, em meio à dificuldade. Quando as pessoas não têm Jesus, elas certamente vão entrar em desespero. Quando as pessoas não estão caminhando com Jesus, quando Jesus não está na vida das pessoas, certamente as pessoas vão entrar em desespero. Quando eu leio o Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, eu encontro o texto bíblico dizendo assim, tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. Preste atenção. Jesus está dizendo, eu tenho-vos dito essas coisas. Ele traz uma série de ensinamentos. Ele diz para os discípulos que eles não estariam órfãos, que ele teria um consolador, que eles passariam por lutas, que eles seriam odiados neste mundo, que o mundo se levantaria contra eles. E depois, no final, ele fala assim, eu já tenho dito isso para vocês, para que vocês tenham paz. Ou seja, essas coisas não vão pegar vocês de surpresas, porque de antemão eu estou ensinando, estou instruindo vocês, que essas coisas virão contra vocês, mas essas coisas não vão derrotar vocês. Essas coisas não serão capazes de destruir a esperança que eu tenho colocado em vocês. Agora, onde está essa esperança? Está num governo melhor? Está num sistema de governo melhor? Está num sistema de segurança melhor? Está num plano, num projeto político melhor? Não. Eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. A humanidade, ela só pode ter paz em Jesus. Então, se a gente tem que brigar por alguma coisa, se a gente tem que se esforçar por alguma coisa, se a gente tem que lutar por alguma coisa, é pelo Evangelho, é anunciando o Evangelho, é anunciando a Jesus Cristo. É por isso que a igreja precisa insistir e continuar insistindo em adentrar, em abrir fronteiras. Existem muitos países fechados para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas nós não estamos aqui para admitir que nós estamos apenas em mais uma religião. Nós estamos servindo ao Senhor Jesus Cristo, que é o
príncipe da paz, que é o único que tem o poder de salvar a humanidade e trazer paz a essa humanidade. Fora disso, há alguns paliativos. Fora disso, há alguns momentâneos alívios, mas que não poderão ser duradouros e que não garantirão a vida eterna e a paz duradoura e eterna a ninguém. Jesus disse: deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Então, somente em Jesus nós podemos ter paz. Tá? Segunda coisa, a Bíblia diz que eles estavam ali remando, e as águas estavam entrando dentro do barco, as ondas eram muito grandes, o barco estava sendo coberto pelas ondas, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Então, se Jesus está no barco, se Jesus está na nossa vida, nós, em algum momento, precisamos despertar. Incluída no bate-papo, não estava diretamente incluída na conversa deles ali, porque Jesus estava dormindo tranquilamente. E quando Jesus está dormindo, significa que ele está presente, mas não está controlando a situação. E é exatamente nesse momento que a crise aparece. Porque se Jesus não está controlando a situação, se ele não está tendo primazia, não está tendo primeiro lugar na vida dessas pessoas, no comando da vida dessas pessoas, a situação adversa ela pode vir, pode chegar. Esse talvez seja o problema do mundo. Nós estamos aí assistindo, as grandes filosofias progressistas. Fulano é progressista, ciclano é progressista. O grande debate hoje é quem é progressista e quem é conservador. E os progressistas, que não estão apenas nos tribunais, nas câmaras legislativas, nos poderes executivos, que não estão apenas nas faculdades, eles estão também dentro da igreja, dispensando a presença de Jesus, dispensando o controle de Jesus, dispensando a palavra de Jesus e colocando suas filosofias para reinar. E enquanto eles vão colocando suas filosofias, eles vão dispensando o controle de Deus. A Bíblia, a doutrina bíblica é relativa, o ensino bíblico é relativo, a igreja precisa se modernizar, né? Nós vimos aí um grande debate e uma grande pressão, por exemplo, para que a igreja aceite casamentos de pessoas do mesmo sexo, para que a igreja libere ou até permita que se acabe com os casamentos e passe a aceitar as uniões estáveis, que de estável não tem nada, na maioria das vezes são uniões temporárias. As pessoas querem trocar de mulher ou de marido como se troca de gravata, como se muda de roupa, e então criam sistemas mais fáceis para que isso venha acontecendo. Querem que mudemos a nossa pregação e que adotemos um discurso mais inclusivista, e esse discurso inclusivista é um discurso alienado do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, onde se requer de nós que não combatamos o pecado, que não falamos contra o adultério, que não falemos contra o roubo, que não falemos contra a corrupção, que não falemos contra as coisas que os homens vivem praticando e que querem adotar como se fosse normal na sua prática diária. E isso tem sido muito perigoso, porque isso tira o controle de Deus e agora passa o controle para a nossa mão. E é exatamente quando o controle está na nossa mão, o antropocentrismo toma conta das coisas, é que a gente percebe a fragilidade do homem, como nós estamos percebendo agora. O barco fica à deriva, as ondas, as águas começam a entrar no barco, o vento sopra muito forte, e a única coisa que resta é gritar e suspirar e pedir para não morrer, como os discípulos estavam ali. Ainda bem, queridos, que eles foram lá, Jesus estava, e eles despertaram Jesus. Despertar Jesus é trazer Jesus para o centro, é colocar Jesus no centro da nossa pregação, é colocar Jesus no centro da nossa maneira de fazer política, é colocar Jesus no centro da nossa maneira de julgar as coisas, é colocar Jesus no centro das nossas leis, é colocar Jesus no centro do nosso comportamento, é colocar Jesus no centro da nossa família. Quando Jesus estiver no controle de todas as coisas, certamente haverá paz em meio à tormenta. Glória a Deus. Nós precisamos entender isso. E o apóstolo Paulo, ele estava fazendo uma viagem
de Jerusalém para Roma, e houve ali um vento muito forte, chamado Euroaquilão, e pegou as velas do barco e levou o barco para uma grande tempestade. Tinha mais de 200 pessoas naquele navio, e de repente os comandantes entraram em desespero, pegaram os seus botes salva-vidas, queriam pular no mar, quando Paulo os impediu, cortou as cordas dos botes e soltou para que eles não pulassem, porque um barco sem comandante ficaria muito pior. Mas Paulo, representante de Jesus ali naquele navio, ele diz: olha, o anjo do Senhor me visitou e disse que ninguém aqui vai morrer, ninguém aqui vai se perder. Fica tranquilo. Paulo pôde ter paz em meio a tormento, tomar decisões acertadas, inclusive impedindo que os comandantes fugissem do barco. Está lá em Atos capítulo 27. Os comandantes queriam fugir e deixar toda a tripulação à deriva, mas Paulo os impediu. Paulo diz: vocês não vão fugir, vocês são os comandantes, vocês é que sabem organizar as velas, e vocês vão permanecer aqui conosco, e eu tenho uma palavra para vocês. O Senhor já me visitou e disse que este barco nós não vamos perecer. O barco até quebrou, tá? Quebrou. Eles chegaram na ilha de Públio, se não me falha a memória, a nado, mas ninguém morreu, todos foram salvos. Querido, nós estamos passando dificuldades, estamos passando por uma tempestade, mas Jesus disse: eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, nessa tarde eu quero convidar você a verificar se Jesus está aí no seu barco, na sua vida. E quero convidar você a despertar Jesus para controlar o seu barco, para controlar a sua vida, para entrar na sua casa, na sua família, e aí você vai ver que vai haver paz, a esperança vai voltar. A gente vai ter a certeza de que a gente vai chegar do outro lado. É possível ter paz em meio à tempestade. É possível ter paz em meio à tormenta, colocando Jesus no centro da nossa vida. É por isso que no final eles perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? É Jesus. O vento e o mar, a tempestade, a tribulação, a enfermidade, os demônios não podem desobedecer a ordem dele. E ele está aqui nessa tarde, ele está aí com você nessa tarde para te abençoar e para te dar vitória. Amém? Glória a Deus. Eu vou convidar aqui a cantora Edivone para cantar o hino 299 da nossa harpa cristã, com os nossos músicos aqui nesse encerramento. Enquanto você vai mandar o seu pedido de oração, o WhatsApp vai estar aí na nossa tela daqui a pouquinho, tá bom? Eu quero que você mande o seu pedido de oração, tá bom? E nós vamos estar orando por você daqui a pouquinho, encerrando aqui essa live. Lembrando você que você pode contribuir com essa obra pelo QR Code aí na sua tela, no PicPay. Você pode contribuir pela nossa conta bancária ou presencialmente. Nosso WhatsApp está aí, o 31 983 51 9839, por onde você pode mandar o seu pedido de oração. Amém? Logo mais à noite nós teremos aqui a grande concentração, tá? A live com a concentração das nossas irmãs, a primeira quinta-feira, e na próxima quinta-feira a gente terá mais uma vez o Impactados. Vamos adorar o Senhor enquanto vamos orar, preparar aqui a nossa lista para estarmos orando para os nossos irmãos. Aleluia, Jesus. Há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama, vem em me obter, a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, Cristo, nome sem igual, enche-o contrito de prazer celestial. Escute. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração.
Sem Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. É só em Jesus. Cristo, 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 nome sem igual. Em Jesus contrito de prazer celestial. Tenho sua graça divinal sob as asas de amor, riquezas que fluem caudal lá do trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual. Em Jesus contrito de prazer celestial, pelas águas fundas me levo, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, no seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual. Em Jesus contrito de prazer celestial. Olha a promessa. Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará pra seu lar, o bom Jesus. Cristo, 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 nome sem igual. Em Jesus contrito de prazer celestial. Ô glória, que maravilha. Eu vou orar por você neste momento. Quero mandar um abraço especial aqui para o meu amigo Isnaldo, lá no Pará, abençoado. Irmã Elisomar, Sete Lagoas. Irmã Vera Lúcia está pedindo oração para sua cunhada, Maria Alves. Está precisando das nossas orações. Vamos orar, irmã Vera. Deus vai entrar com providência. Também o Kleber está pedindo oração. O Kleber Inácio está pedindo oração para sua filha. Vamos também estar orando aqui neste momento, amém? Também a Nilza está pedindo oração para Jesus salvar o seu filho, William, e a sua família, né? Vamos estar orando. A Verônica, lá de São Paulo, também está pedindo oração por sua vida. E Marcione, de Recife, também pede oração por toda a família, amém? Vamos orar também aqui pela esposa, filha e genro. Está no Face aqui do Kleber Inácio, né? Mas deve ser a esposa que está aqui, né? Amém? É muito bom quando a esposa tem a senha, né? Do Facebook do marido, isso é maravilhoso. Glória a Deus. Nós vamos estar orando aqui pela esposa e filhos e... Não, o Kleber está pedindo sua esposa, filha e genro, né? Isso aí, glória a Deus. É porque antes tinha um pedido aqui para filha e... o marido da filha, agora eu entendi, muito bem, desculpe aí, viu, Kleber, Deus abençoe, agora eu entendi aqui, glória a Jesus. Queridos, vamos então estar entrando em oração, vamos orar ao Senhor. Jesus vai fazer milagre aí na sua vida agora. Se você está precisando de um milagre, vamos
orar a Deus e Deus vai trazer esse milagre sobre a sua vida. Pai, eu entro em sua presença nesta hora, em nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Eu tenho anunciado aqui o Evangelho, a tua palavra, onde o Senhor presente naquele barco livrou a vida de todos os seus discípulos. Neste momento há muitos que precisam de livramento, Pai, que suas vidas estão, quem sabe, por um triz, pessoas que estão desenganadas pelos médicos, pessoas que estão, ó Pai, precisando de um milagre, que o Senhor possa alcançá-los agora. Eu apresento a Verônica lá em São Paulo, toca na vida dela agora, e opera o teu milagre agora, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por Marcione, lá em Pernambuco, no Recife, ó Pai, que clama por sua família, entra nesse lar, entra nessa família, Pai, tira todo o laço do inimigo, quebra toda a corrente, toda a cadeia, e opera as tuas maravilhas nessas vidas, para a glória do seu nome. Pai, o Kleber está pedindo, Senhor, por sua esposa. Pai, tem misericórdia da esposa do Kleber, entra com providência na vida dela, Pai. A sua filha, Pai, entra agora com providência também na vida do seu genro. Meu Pai, essa ninharia que Satanás arrumou para atrapalhar essa família, vai desfazendo ela agora. Toma essa casa agora nas tuas mãos, que o poder do Senhor penetre agora, Pai, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor é poderosa para mudar a história dessas pessoas. Pai, eu oro pela Maria Alves, tenha misericórdia da vida dela, entra com providência naquele hospital agora, onde ela está, muda essa realidade, muda essa história, surpreenda os médicos com um milagre, ó Pai, para que todos vejam e saibam que o Senhor é Deus que responde às orações, que ouve os teus servos. A tua palavra diz lá em Tiago que a oração do justo pode muito em seus efeitos, mesmo sendo homens falhos, porque Elias era homem sujeito às mesmas paixões como nós, mas orou e o Senhor não deu chuva durante 3 anos. E depois orou novamente e o Senhor fez chover sobre a terra de Israel. Pai, nós estamos orando agora sobre o poder do nome de Jesus, pela tua palavra liberada a nós, pela autoridade que o Senhor nos dá, para que o Senhor entre com milagres sobre todas as vidas. Nós agradecemos por essa tarde maravilhosa, pela vida de todos que fazem acontecer a live Impactados, por essa igreja abençoada e maravilhosa, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Lagoinha, que o Senhor tem levantado, ó Pai, neste lugar, para ser como uma árvore frondosa, abençoando a vida de muitas pessoas. Assim, ó Pai, te oramos e agradecemos em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Queridos, glória a Deus, já acabou o nosso tempo. Nós queremos agradecer todo o nosso corpo técnico, queremos agradecer a nossa direção, nosso pastor presidente, queremos louvar a Deus pela vida dos nossos músicos também, que Deus abençoe a vida de vocês. Na próxima quinta-feira a gente volta às 16 horas e também às 20 horas com as 2 edições do Impactados. Na próxima quinta nós vamos ter aqui a participação da Giovana, louvando o nome do Senhor Jesus. Pastor Gilberto vai estar nos trazendo a palavra poderosa aqui da parte de Deus. E às 20 horas nós teremos aqui a participação da cantora Ana Clara, louvando o nome do Senhor Jesus. Então, não deixe de se conectar com a gente, aqui é o lugar da bênção. Então, essa live é a live que veio para te abençoar, e eu quero convidar você para sempre estar se conectando conosco, às quinta-feira, 16 horas e às 20 horas. Eu quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo alcance você onde você estiver. Amém? Forte abraço do pastor Jonas Bispo e até a próxima quinta-feira, se Deus